aí também com o propósito de crescer junto com a aba RTV. Mas agora nós vamos a ela, né? Aquela mulher que gosta de política, entende de política, sabe de política, Jussara Galto. Bom dia, Jussara, tudo bem? Bom dia, Dilson. Bom dia, Gabriel. Meus cumprimentos a todos os outros que nos assistem em qualquer um outro horário, em qualquer outro lugar. E principalmente aquelas nossos fãs que nós temos no Japão, que nos assistem. Agora, por exemplo, são 10h30, aqui lá são 10h30 da manhã. Oi, Cecília. Beijão para ti, teu marido, para todos os seus amigos aí no Japão. Estou muito satisfeita sabendo que tu está nos vendo daí. É com muito amor que a gente faz essa comunicação. E quanto mais longe os nossos queridos amigos estiverem, né, maior é a satisfação de chegar até vocês, com certeza. Então, eu passei dias assim, ó, eu me cuidava, me cuidando, para não transferir, não passar para vocês algumas mágoas, assim, algumas tristezas e até, porque não dizer, algumas desesperanças. Nesses momentos, a gente se apega na fé. Então, foi um desses dias que eu pedi para vocês aprenderem e a rezarem a oração da serenidade. Porque acalma, me acalma. Então, vou acalmar vocês também. É serena, gente, porque ela é serenidade, né, em forma... É uma coisa assim, ó, que nos fortalece. E se a gente está num momento de muita fragilidade, o que mais nós precisamos mesmo é de fortaleza, de fortalecimento. E a oração da serenidade diz o seguinte: concedei-nos, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar. Dai-me, Senhor, coragem para modificar aquelas que eu posso e sabedoria para distinguir umas das outras. Ela vale para tudo na vida da gente. Mas nesse momento tempestuoso, nesse momento de grande dificuldade, e principalmente de muita insanidade, de parte daqueles que teriam que nos governar na paz, na tranquilidade, na prosperidade, nos conduzindo ao nosso grande destino, porque o país é um grande país, é um povo maravilhoso, e é um país rico pelo ar que se respira, é rico pelo que tem no solo, pelo que tem no subsolo, pelo que tem nos nossos ares. É um país cheio de benesses. Deus fez o Brasil com muito amor. Então não tem por que a gente acreditar que ele nos fez brasileiros com menos amor. Não. Ele nos colocou num paraíso. E se esse paraíso, às vezes, né, fica meio obscurecido, fica meio travado e prejudicado por pessoas que não acreditam em Deus, porque nós nunca passamos por uma situação de tanta dificuldade como a que estamos passando agora, porque nós estamos sendo governados, atentem bem, nós estamos sendo governados por homens e mulheres também que não acreditam em Deus. Deus não existe para eles. E eles estão cada vez mais manifestando isso através dos seus relações, do estreitamento de nossas não, né, do nosso país, das relações brasileiras com países que já, na sua gênese, eles já não trazem Deus, não carregam Deus, porque não acreditam em Deus, que é o comunismo. E de outra banda, eles também estão se virando para países que existem crenças que colocam o Deus deles, como se Deus fosse uma propriedade, em antagonismo com o nosso Deus. Nosso Deus é o Deus de todos, é o que nós acreditamos. E esse Deus, habitando no coração das pessoas, elas serão melhores, com certeza. Então, e eu estou falando dos terroristas, aqueles que não respeitam criancinhas, nem recém-nascidas, nem ainda no ventre da mãe, que não respeitam nenhuma pessoa nesse mundo, principalmente as mulheres. Para eles, as mulheres não existem, são sujas, são imundas,
e têm que ser punidas e castigadas se não andarem de acordo com aquilo que eles querem. Não têm direito a estudar se eles não quiserem. O marido manda na mulher para tudo. Ela não pode fazer uma viagem, por pequena que seja. Não pode estudar, não pode trabalhar. E se casada ou solteira, tirar o lenço da cabeça, eles têm todo o direito de apedrejá-la em praça pública. Então não me vem dizer que isso é por vontade de Deus. Que Deus não pode ter feito essas criaturas com tanto ódio, até porque eles já existiam, Deus já tinha criado o homem. E eles transformaram, fizeram uma mudança intelectual, porque eles já existiam. Nos princípios, na religião deles, Deus os teria criado, segundo os muçulmanos que eu conheço de bem, para a mesma grandeza que nós acreditamos que Deus nos criou, que para mim é o mesmo Deus. Eles só botaram um outro nome. Só que eles transformaram tudo de acordo com a cabeça, com a maldade, com o ódio que vive no coração deles. Nós não somos assim. Nós acreditamos em Deus. Alguns acreditam em santos. Eu acredito, eu sou devota da Nossa Senhora, mas tem algumas religiões que não admitem essa devoção. Tudo bem. Por isso é que eu luto 24 horas por dia, desde que eu me conheço por gente, muito embora antes não tivesse muita noção do que significava isso, mas eu luto por liberdade, eu luto por democracia, eu luto para que nós tenhamos o direito até mesmo de não acreditar em Deus. Não se pode enfiar Deus goela abaixo de ninguém, mas o direito das pessoas frequentarem qualquer religião e com qualquer Deus. No mundo ocidental, Deus é sempre o mesmo. Algumas religiões, principalmente as de origem africanas, elas têm os mesmos deuses, só que usam os nomes que eles tinham lá. Quando o Cabral descobriu o Brasil, e quando toda a América foi descoberta, e quando qualquer pedaço do mundo foi descoberto por um homem estranho, homens estranhos que vinham de outros países, todo mundo que já existia ali naquele lugar, os autóctones, isso, eles já tinham Deus. Aqui se chamava Tupã, a Jaci, que era a lua. Enfim, eles já reverenciavam os seus deuses. Nas matrizes africanas, a mesma coisa. Com a mesma devoção, com a mesma seriedade. Então, não nos cabe julgar, não nos cabe zombar, não nos cabe nos sentirmos superiores, porque o nosso Deus é aquele que está na Bíblia. Ou outro Deus em outro livro. Não, que cada um tem a sua crença. Isso eu digo como leiga, né? Porque se eu fosse uma pastora, eu estaria diferente, dizendo diferente. Mas eu não sou uma pastora. Eu sou uma pessoa católica, nasci na Igreja Católica, estou voltando ao catolicismo, não fanaticamente, que eu acho que até na Igreja Católica ninguém é fanático mesmo. Mas estou voltando porque lá atrás, quando eu era muito jovem ainda, nasceu no Brasil a teoria da libertação, trazida pelos comunistas. E transformaram, a maioria dos padres, eu sei, hoje é dito por bispos, por arcebispos, pessoas de extrema seriedade, que mais de 50% dos padres da Igreja Católica são comunistas. E o Papa, chegou o Papa a ser, que é quem dita as normas de comportamento para os católicos, isso eu nunca pude aceitar. Isso eu já rejeitei antes. Porém, agora, continuei com a minha fé, minha crença em Deus, com as minhas devoções, mas nunca mais fui numa missa, nunca mais... Sabe, eu me afastei. Até porque quando eu era criança, eu dizia, meu Deus, eu já fui a tanta missa na minha vida, quando eu sair daqui nunca mais pisar numa missa, eu já estarei com missa por toda a vida. Missas frequentadas, rezadas por toda a vida. Claro que eu estou brincando, né? Cada um, tem gente que vai à missa todos os dias. Já naquela época eu conhecia, nós éramos obrigados, por causa que a gente morava na igreja, a gente era católica, interna, não a escola católica. Mas muitos pais e amigas minhas que eu conheci naquela época, e olha que isso faz tempo, eles iam à missa todos os dias também, comungavam todos os dias, e rezavam todos os dias o terço.
Isso a gente fazia quando no colégio. Mas eu lembro que eu tinha uns vizinhos lá em Livramento que eles rezavam o terço todos os dias à tarde, às 6 horas da tarde. Era mais no verão, principalmente, né? Era uma hora que a gente estava brincando por ali na rua e a gente se cuidava. Olha só que terror. A gente se cuidava para não passar naquela casa nem por perto, porque os pais iam para a porta e hoje Sara vem, hoje fulana vem, e nos puxavam, e a gente tinha que, para não perder as amigas e nem perder o respeito dos pais das nossas amigas, a gente entrava e rezava, tudo bem. Outras pessoas frequentam centros espíritas, que eu acho uma maravilha também. Isso se chama liberdade. Isso se chama democracia em todos os sentidos. Por isso é que nós lutamos, gente. Prestem atenção, eu não estou falando de doutrinação, de religião. Eu estou falando que até para ter uma religião, a gente precisa de liberdade. E se nós nos transformarmos, e Deus não há de permitir isso, se nos transformarmos em ditadura comunista, adeus religião. Nem a mais lá, mais aqui, a da esquerda, da direita, do centro, de baixo, vinda da África, vinda de outro país qualquer, como a nossa, né? Veio da Europa, nossa crença católica, e depois também temos os evangélicos, que têm a mesma origem na Bíblia, enfim, só que lá na Idade Média se romperam relações, havia muita rigidez. Martinho Lutero começou na Alemanha, e Calvino na França, e enfim, houve uma modificação muito grande na igreja naquela época. Também porque os comandos da Igreja Católica deixavam muito a desejar. Então, esses padres que eu acabei de citar, eles obedeciam com mais retidão, com mais verticalidade à religião e, portanto, fizeram uma cisão. Mas isso já aconteceu e hoje nós já estamos mais ou menos cada um com certeza na sua crença, na sua convicção, e alguns que estão começando agora passarão a ter. Está cada vez mais difícil, porque as famílias estão afastadas das igrejas, dos cultos, né, de toda a participação que leve a alma a Deus. Então, nós estamos na iminência de nos igualarmos àqueles países que matam quem carrega a Bíblia, matam quem tem uma Bíblia em casa, matam freiras, matam padres, estão matando. Todo dia a gente vê notícia, a imprensa essa, que é paga pela esquerda para se manter calada, ela se mantém calada, porque está sendo paga para isso. Eles não contam as atrocidades que existem em alguns países, e mais ultimamente a gente tem sabido que na Coreia do Norte são cada vez mais frequentes os assassinatos dos cristãos. Não importa, eu acho, da vertente. Basta que seja um cristão e que goste da Bíblia, que tenha uma Bíblia, que siga a Bíblia. Hoje, 2025, século 21. E nós estamos caminhando assim perigosamente por essa estrada. Temos que parar. Vocês aí que não gostam de política vão ter que gostar agora. Porque ser uma ditadura ou não é uma questão política. Então você tem que fazer a sua opção. Então, eu quero viver no comunismo, eu quero andar como era no começo na Rússia, todo mundo com a mesma roupa, com o mesmo uniforme, como era em Cuba, as pessoas completamente proibidas de comprar qualquer roupa que viesse de fora. E eu, na época, desde muito jovem, ouvia aquelas pessoas que iam lá para conhecer Cuba, para ver que bicho que era, porque tinha sido um país maravilhoso, um país que vivia só do turismo, com locais assim belíssimos. É uma ilha, né? Então, essas pessoas que lá, o contato que eles tinham, por exemplo, com pessoas que trabalhavam em restaurante, enfim, o contato que eles tinham com as pessoas de lá, eles imploravam por uma calça jeans. Eles faziam, as mulheres se prostituíam para ter um dinheiro a mais para poder comprar uma calça de brim, né, que inclusive nasceu nos Estados Unidos, né, para os operários.
E até hoje tem o mesmo formato, tudo, e é moda. Há décadas é moda. E lá naquela época já era moda também. Então vocês vejam, isso é bom. Não poder comer o que quer, porque simplesmente não pode comprar. E também porque não tem para vender. É um pão por dia, por pessoa. E acabou. Não se pode mais levar mais de 2, 3 pães, mesmo que tenha mais gente na casa. Nós estamos agora fazendo uma resistência brutal para que isso não aconteça conosco. Imaginem, nós até já temos, né? Já somos adultos, temos condições de aguentar por mais tempo essa situação. Agora, vejam, pensem, façam um exercício de imaginação a respeito das crianças que estão nascendo agora, das crianças que são pequenas, das que nascerão ainda e terão que viver desse jeito. Já sobreviveram em outros países, já, mas sobreviver como? É sobreviver, não é viver. Crianças passando fome. Hoje tem muita criança passando fome no Brasil e no mundo inteiro, mas passam mais fome nos países comunistas. Não tem acesso ao leite, não tem acesso a uma boa alimentação, que aqui, por mais pobre que a pessoa seja, agora não tanto, porque tem bolsa isso, bolsa aquilo, né? E não precisa nem trabalhar. Mas deixando esse lado assim obscuro, que se combate com um governo bom, um governo que dê condições de trabalho e que as pessoas voltem a ter dignidade, vontade de progredir, que as pessoas voltem a acreditar na meritocracia. Então, não adianta ser um vagabundo querer ir para um lugar, para uma empresa, e até um serviço público e fazer um concurso, se não vai passar. Porque não sabe. Só passam aqueles que têm méritos, os que aprenderam. Isso é uma vida normal. Agora, deixarem as crianças serem aprovadas sem terem feito prova ou sem terem passado nas provas. Isso ali faz com que a fome seja maior no futuro daquela criaturinha, porque ela não vai ter os meios de ascender, de subir na vida e ganhar um salário melhor. Tudo isso vocês têm que repensar agora. E, por favor, antes de eu pedir aquilo que mais me trouxe aqui hoje, né, a vontade de falar, eu vou dizer para vocês, nunca esqueçam que a Jussara está agora aqui fazendo com vocês é política pura. Por quê? Eu estou pedindo para vocês terem um comportamento adequado a quem quer progredir na vida, a quem quer ter os seus méritos reconhecidos e que trabalhe, não porque seja do mesmo partido, que arranje um bom trabalho, não que seja ou que arranje um trabalho que não precisa nem trabalhar para ganhar. Isso aí não tem dignidade. Mas é bem bom, não é não. Aí vem o ócio, vem doenças mentais, de comportamento também, que fazem com que essa pessoa seja infeliz. O homem nasceu para crescer com Deus dentro do coração, para saber o que quer, para fazer as opções, até de errar, podendo corrigir, quando necessário. Isso é ter uma vida normal. O que nós estamos vivendo hoje no Brasil se afasta muito da normalidade. Porque nós temos milhares de pessoas, mais da metade dos brasileiros vivendo de auxílio, vivendo de esmola. A galinha aquela do Hitler, lembra? Que ele depenou para depois dar milho na mão e ela vir comer. É assim que eles estão preparando a nossa gente. É assim que estão preparando o nosso povo. Viver de migalhas para viver sempre subjugado. Porque gente que não tem estudo, gente que não pensa, que não raciocina, se conforma com tudo. Aceita o que vier. E é como a gente já conversou aqui, quem não prepara o futuro que ela quer, que ela almeja, ela vai ter que aceitar o futuro que vier. Então, tenham sempre isso em lembrança. É importante, agora, nesse momento, ligarem todas as antenas. Assista, não a TV aberta.
muito menos a TV Globo. Eles só mentem ou omitem as verdades, torcem tudo. E por falar nisso, tá rolando aí na internet uma entrevista, acho que de mais de hora, da CNN, falando sobre nosso status quo que nós estamos vivendo. E, inclusive, eles entrevistam o Bolsonaro. Gente, é escandalosa a forma como eles conduzem as perguntas. Para que já, ou para desestabilizar emocionalmente quem vai responder, fazer a pessoa passar por burro, se ficar nervoso, é impressionante. Eles não chamam a pessoa, um convidado, para construir alguma coisa ou para receber uma informação positiva. Eles chamam as pessoas para dar entrevista para desconstruir, para acabar com a casca da pessoa. Tentaram fazer isso com o Bolsonaro. Todos eles. Acho que são uns 4 ou 5 no mesmo painel. E o Bolsonaro não vacilou um instante. Meu Deus, que inteligência que tem esse homem. Que preparo. Como ele, a fortaleza mental e espiritual desse homem é uma coisa fantástica. Porque eles vinham e ele rechaçava. Ou não respondia. Quando eles vinham com uma fofoca, e aí, agora, o que o fulano falou? O que o senhor disse sobre a palavra do fulano? Sabe, todo mundo sabe que a relevância dessa resposta é imensa. E ele estava falando, estavam perguntando sobre o vice, o vice do presidente, quando ele foi realmente presidente. Porque o Braga Neto não chegou a ser, né? Não se elegeram, entre aspas. E ele disse, se ele tem a solução, porque foi dito, né, pelo Mourão, que agora mais vulgarmente chamado de Mourancia, foi dito por ele que esse assunto era dos brasileiros, que ele queria que os Estados Unidos se fechasse, se calasse, e não se intrometessem, porque a solução do Bolsonaro seria resolvida aqui. Eu perguntava, o que o senhor diz para isso? O que o senhor responde para ele? Ele disse, eu digo que se ele tem a solução, ele pode me telefonar, vamos conversar sobre isso, e eu vou conduzi-lo prontamente até a pessoa com quem ele pode conversar para mudar esse status que a gente está vivendo. Ele não disse, esse cara não é de nada, não vai fazer nada, eu melancia. Não. Meu Deus, eu dei um nó em cada um deles, que eu ouvi umas 2 ou 3 vezes, e aí, minha alegria voltou, meu ânimo voltou, por quê? Porque nós temos um líder que é seguro, que é firme no que diz, no que pensa, mas que, acima de tudo, tem tudo isso nele, vem de Deus. Porque ele é um homem que ama, respeita Deus acima de tudo. Acima da pátria até. Então, é uma coisa fantástica. Procure na internet que está muito bom isso aí. E, agora, nós estamos nos preparando, eu já venho falando para vocês há algum tempo, sobre uma das pautas do movimento conservador do país. E eu faço a coordenação do movimento conservador para essa associação aqui no Litoral Norte. Então, nós estamos, eu já venho dizendo isso há tempos, e agora a gente tem que realmente botar isso em prática, que é um clamor a Jesus por liberdade e por justiça. Isso não depende de partido político, não depende de religião, isso é para todos. Todo mundo tenha título, não tenha título, tenha partido, não tenha partido, tenha religião, qualquer uma delas que seja, ou não tenha religião. Vamos clamar a Jesus por justiça e por liberdade, porque nós, o povo brasileiro, os nossos filhos, os nossos netos, os bisnetos, aqueles que virão daqui a 3, 4 gerações, merecem que a gente faça essa luta, toda a luta que nós estamos fazendo, e principalmente essa, procure a mão de Deus, segure na mão de Deus, tenha fé, ore ou reze do jeito que você aprendeu, do jeito que você gosta e do jeito que você acredita. Porque só oração, só Deus pode nos segurar nessa hora e nos conduzir com inteligência e sabedoria para o caminho melhor. Só isso. Depois virão as eleições. Depois, aí cada um vota em quem quiser. Eu sempre estou pedindo que votem no melhor, para a gente não
voltar a cair nesse buraco, porque nós votamos nos piores, é que nós não temos um Congresso decente, é que todo poder que uma pessoa só tem e que poderia desmanchar todos os outros poderes, não está fazendo isso. Por quê? Porque foi sequestrado pela ambição, digamos assim, foi comprado, se vendeu. E também porque a maioria desses safados que estão tanto na Câmara de Deputados como no Senado, estou falando deles agora porque é eles que podem resolver esse tipo de situação, não são os nossos deputados estaduais, porque estão fazendo muita força, estão contribuindo, estão percorrendo as regiões falando sobre isso, as regiões do Estado falando sobre isso, mas eles não têm o poder do voto para mudar essa situação. Mas lá na Câmara Federal, se 80% ou mais um pouco fossem pessoas dignas, que houvesse uma inversão, porque nós temos hoje no máximo 15% dos deputados que são a favor do Brasil, que são a favor do país. E o presidente da Câmara dos Deputados, ele tem o condão de ser um grande herdeiro. Ponham grandeza nisso. Ele é herdeiro da roubalheira, da corrupção, dos desmandos cometidos por políticos. E isso aí está na genética dele, está no sangue dele. Ele é filho, ele é neto, ele é bisneto de gente corrupta, safada, que vem assacando, que vem assaltando também o seu Estado. E está lá. Pensa que escolheram bonzinho. Não escolheram o mais safado que podiam. Porque ele, na hora ali, fez juras, se comprometeu e disse que inclusive com pautas bem comprometedoras, a pauta da anistia, por exemplo. E aí, como não tinha outro, vai aquele mesmo. Só que aquele mesmo é mais do mesmo. Então, não vai fazer nada do que prometeu. Porque para ele, ó, se tudo aí, se o mundo terminar num barranco, ou terminar numa revolução comunista, ou mesmo que não seja revolução, transformar nosso país num país comunista, para eles tudo está bem. Porque eles, qualquer lugar do mundo, mesmo nos países comunistas, eles terão bons hotéis para receber os turistas, eles terão boa comida, porque eles têm muitos milhões de reais, no caso, de dólares, de euros. Eles têm dinheiro e não acaba mais. Eu vivo dizendo aqui, dinheiro que dá para sustentar 2, 3 gerações. Então, por que eles vão se preocupar agora? Ó, oh, só nem é esse o Brasil terminar num sistema comunista. Aí mesmo que eles vão se ater, porque são sendo amigos do rei, não é? Geralmente continuarão a ter proteção, como tiveram até agora. Não quer dizer que isso seja certo. Muitas vezes eles puxam o tapete, eles também traem, porque é sempre uma luta assim, furiosa, tenebrosa pelo poder. Qualquer vacilo, qualquer o comunistinha safado aí que estiver dando sustentação para fingir que é um governo democrático, qualquer um deles a qualquer momento pode ser cuspido fora. Porque pela essa dinâmica da busca do poder. Então nós vamos fazer, se Deus quiser, essa marcha, um clamor a Jesus por liberdade e por justiça. Então, vocês que estão me ouvindo agora, procurem os seus párocos, né? Se não for comunista, senão não vai adiantar nada. Mas vocês já sabem quem é, porque só de ouvir já capta. Procurem os seus pastores, procurem, sei lá, o seu guia, seu mentor espiritual, procure e nós daremos publicidade do lugar onde estaremos reunidos e todos estarão lá. Não porque são de A ou B partido, não porque é de A ou B religião, não porque A ou B tem interesse que não seja justiça e liberdade. E vinda das mãos de Deus, das mãos de Jesus. Clamor por justiça e por liberdade.
porque já em alguns lugares, no último sábado do mês, que eu não sei qual será o dia, já farão grandes mobilizações. Mas para haver uma mobilização dessa natureza, né, tem que ter licença, tem que ter permissão da prefeitura, da segurança, enfim. Nós estaremos aptos para informar-lhes em todas as cidades. Me procurem, né? Meu telefone está sempre rolando aí embaixo do programa. Procurem a aba TV, vão no Google, não, vão na internet pesquisar aba TV. E aí vocês vão fatalmente chegar no litoral ao meio-dia. E aí, falando com a Dilson, falando comigo, tanto faz. A gente dará as informações necessárias, com quem que vocês têm que conversar, como é que você tem que agir, como é que você tem que se mobilizar para unirmos os nossos corações na mesma fé, com a mesma disposição. Ah, agora estão se lembrando de Jesus. Tem gente que sempre se lembra. Eu e muitos milhões de brasileiros se lembram sempre. Tem uns que não tanto. Mas está na hora agora. Está na hora, meu filho. Que a tua batata está assando. E ela vai terminar de ser assada e vai ser devorada. Entenderam? Vocês são a batata que está assando e que vai ser devorada pelo comunismo. Isso não precisa ir literalmente falando, é claro, né? Estou fazendo uma figura, estou fazendo uma alegoria. Porque batata assada significa você destruído. E é para lá que você está indo. É para lá que nós todos estamos indo. Só que com uma resistência assim, ó, tipo, como dizem lá na minha terra, gato a cabresto. Nós que temos mais de 2 neurônios, tem muita gente que tem mais de 2 neurônios, o Tico e o Teco estão batalhando para não cair no fundo do poço. Que a gente já está no fundo do poço, mas sempre tem um alçapão. E nós estamos assim, ó, há anos que a gente vem dizendo, a gente está afundando, a gente está afundando. E agora está perto do fim. Eu não sei qual será esse fim, se a gente vai afundar de vez ou se nós vamos conseguir a nos safar. Por que é assim, ó? A gente está acreditando tanto que a força pode vir de fora? Eu tenho minhas razões, cada um tem as suas, mas assim, historicamente, o que todo mundo já sabe, se o comunismo, se a esquerda americana nos jogou nesse buraco, pagando tudo que nós temos de mal feito hoje no Brasil, fornecendo dinheiro, assim, bilhões, através da USAID, que agora acabou, que o Trump acabou com ela, eles despejavam dinheiro que era dos impostos, dinheiro do povo americano. Então, por isso que o povo se revoltou. Por isso que o povo votou no Trump dessa maneira, assim, não diria absurda, foi maravilhosa, mas dessa maneira fantástica, gigantesca. Porque eles sabiam que eles estavam cada vez mais empobrecidos. Os Estados Unidos estavam virando, não diria uma Venezuela, mas estavam virando um Brasil. Olha como é que está mal. E eles se deram conta, não, vamos parar. Se tem um cara que pode fazer isso, que tem coragem de se alimentar e é protegido de Deus, porque acredita em Deus, se chama Trump, Donald Trump. Então, fizeram e o elegeram e ele está. Ele está fazendo isso, só isso, porque é bonzinho. Em primeiro lugar, ele é bom. Ele é amigo de Bolsonaro, mas também não é só por isso. Não se iludam. Não é? Também vocês têm que contribuir nessa luta, porque os americanos que se virem, eles fazem. Eles são invasores, eles querem se meter. Não, não é isso. Eles querem evitar que um país grande como o Brasil, com quase 300 milhões de habitantes, maioria cristão, sucumba perante o comunismo com todas as suas riquezas, riqueza não só do seu povo, mas a riqueza do seu solo, do seu subsolo, a possibilidade, a faculdade de alimentar o mundo. Nós podemos ser o celeiro do mundo, nós seremos, que está sendo dito há muito tempo, a pátria do Evangelho. Quer dizer, não tem quem curta o Evangelho que não acredite em Deus. Nós temos assim todas essas grandezas. Nós temos peso. Nós temos um significado muito grande perante o cenário mundial, perante a geopolítica, que é mundial. Vocês entendem? Então, eles estão nos ajudando, vão nos ajudar. São bons, têm meios e têm
humanidade. Vejam bem, os Estados Unidos, o país mais forte do mundo, foi lá, acabou com a guerra, destruindo todos os arsenais do Irã. Alguém mais fez isso? Todo mundo estava se borrando de medo do mundo inteiro. De que eles começassem, porque são loucos, são bandidos, eles tendo bomba atômica, eles iam bombardear qualquer lugar que eles não quisessem que tivesse gente. É só matar o povo. E aí eles iam lá, porque eles têm muita gente, proliferam muito, então eles iam tomar conta. E não é só o lado muçulmano, é o lado chinês também. Também não. E antes do muçulmano, antes, a China tem todo o interesse do mundo em se aproximar do que é nosso. Como eles já têm muita gente, o que eles querem para nós? Que a gente desapareça. Porque assim, querem encher de chinês aqui, por que os brasileiros vão ficar aqui comendo, ocupando espaço, comendo a comida deles e participando de uma vida que eles querem para o povo deles? Isso aí você tem que se dar conta, isso é uma realidade. Não estou inventando isso da minha cabeça, basta estar ligado na imprensa, na única imprensa que nós temos ainda, que é a que provém, que chega até nós através da internet. Ah, mas a Globo disse que isso, disse aquilo. Ou disse mentira, ou passou pano, né? Ou então falou de uma coisa que não interessa. Eles são cheios de coisa. Estou terminando meu tempo, mas eu tenho que dizer para vocês que está vindo aí, não sei se já estão fazendo, estão gravando, não sei, mas já existe a notícia de sabe, o Big Brother, né? Bom, o Grande Irmão, vem lá do livro 1984 de George Orwell, Big Brother. Agora, de suruba. Nem devia ter dito essa palavra, tá? Mas quem é adulto sabe. Vocês acreditam nisso? Eles vêm destruindo a família há décadas. E agora, então, vem a Padecal, fazendo um reality show. Igual? Não. Muito pior que o Big Brother. Porque aí, com aquilo que vocês sabem que é, né? Meu Deus, começamos falando tão bem em Deus. Eu terminei com esse assunto tão horrível que realmente só tarado pode querer ver uma coisa dessas. Durante 6 meses. Fica vendo, vendo. E tem mais, né? As crianças também, os jovens e a nossa civilização cada vez mais decadente. Porque é isso que eles querem. Não tenhamos educação, não tenhamos moral, não tenhamos religião, não tenhamos nada para não reivindicar, para não gritar, para não espernear, para não votar. Nós não queremos isso. Nós dizemos não. Aqui, no Japão, em todo lugar onde houver um brasileiro vai dizer não queremos isso. Isso não é para nós, isso não é de Deus. E você sabe, né? Eu amo vocês. E amanhã, se Deus quiser, estarei aqui novamente com esse nosso bate-papo.